Boa noite. Hoje vamos apresentar 2 capítulos do livro Oportunidades Disfarçadas, sendo eles Oportunidades Disfarçadas no Fracasso e Oportunidades Disfarçadas no Sofrimento. Nosso grupo é formado por Bárbara, Bruna, Cíntia, Kathleen e Larissa. Oportunidades disfarçadas no fracasso. Não há sensação maior de fracasso do que ser dispensado por uma empresa. Além de causar problemas financeiros, o desemprego causa insegurança e tem efeito devastador na autoestima das pessoas. Mas nem sempre perder o emprego é ruim. Às vezes pode ser o destino. Fracasso é sinônimo de derrota, incompetência, frustração, alvo de crítica, deboche, rejeição. Mas será que o fracasso não é apenas uma etapa necessária para se chegar ao sucesso? É isso que veremos nas próximas cases. O Walt Disney da Disney Company. Antes de criar o mundo de fantasia e entretenimento do Mickey Mouse, Walt Disney vivia uma realidade completamente oposta, com muita vontade de ser reconhecido e uma criatividade ímpar. Disney não apresentava as mesmas habilidades para gerir negócios. Sem o apoio do pai, que não aceitava o seu lado artístico, ele se arriscou em agências de publicidade e em companhias cinematográficas. No entanto, por sonhar demais, não durava muito tempo no trabalho. Foi quando, aos 20 anos, fundou a própria companhia cinematográfica, a Laudel Grants. Logo nos primeiros trabalhos, mostrava grande talento. O problema era que o Walt Disney, por conta da sua exigência na qualidade, não conseguia cumprir os prazos com os distribuidores e suas produções davam prejuízo. Para encurtar a história, a sua empresa faliu e ele estava devendo US$ 15.000 a 43 credores. Sozinho em seu escritório, o desenhista só recebia a visita de alguns ratos, um retrato fiel da sua situação à época. Mas do total fracasso e das companhias inesperadas surgiu seu grande personagem, o simpático Mickey Mouse. O resto da história vocês já sabem. Da falência, o Walt Disney se reergueu e chegou a acumular uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Outro case de oportunidade no fracasso é da empresa Brasil Uniformes. Fundada em 2000, a empresa quase fechou as portas. Mesmo com uma produção de 30 mil peças por mês e um faturamento mensal de R$ 350.000, a confecção não tinha lucros, já que precisava pagar as suas dívidas com os bancos e esse ciclo vicioso não acabava. A falta de um planejamento dentro da realidade, a subestimação dos riscos e a supervalorização dos ganhos marcaram o início da Brasil Uniformes, como relata seu proprietário Edmilson Amorim. Para aumentar o volume da produção, Amorim pegava o capital dos bancos e usava todos os créditos do cartão BNDES para comprar máquinas. Na primeira parada de movimento, a dívida já estava enorme, e à medida que o tempo passava, os juros estavam cada vez mais pesados. Em 2 anos, Amorim chegou a acumular uma dívida de aproximadamente R$ 300.000. Assim, ele não conseguia mais pegar créditos para sustentar o seu negócio. A situação estava tão crítica que o pequeno empresário ouvia dos consultores e advogados que o negócio não tinha solução. Mas Amorim ainda tinha uma esperança e uma receita. Passou 2 anos sem crédito, comprou material à vista dos seus fornecedores e encurtou o prazo de pagamento dos seus clientes, e ainda conseguiu renegociar suas dívidas junto ao banco. Hoje, a Brasil Uniformes fatura R$ 1 milhão por ano e conta com uma carteira de 180 clientes. Um número bem menor do que teve um dia, mas agora a empresa consegue respeitar os prazos de entrega e trabalhar com crédito, tudo dentro da sua realidade. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre Steve Jobs, o fundador e inventor da Apple. Provavelmente você tem ou conhece alguém que possui um aparelho da Apple, um iPhone, um iPad, MacBook, entre outros. Em plena era dos smartphones e tablets, chega a ser inimaginável pensar que a maçã mais famosa do mundo já esteve perto da falência. Apesar de ter sido fundada no dia 1º de abril de 1976, a história de que a Apple chegou perto de falir é verídica.
Para quem não sabe, a empresa começou no quarto de Steve Jobs, onde ele e seu sócio Steve criaram a Apple I, um dos primeiros computadores pessoais do mundo. Ao todo, venderam 200 aparelhos por $666. Aos poucos, novos produtos e mais vendas. O sucesso chegou de vez no lançamento de Macintosh, em 1983. A empresa cresceu e contratou muitos funcionários. No entanto, conflitos e ideias começaram a surgir na liderança até que Jobs foi expulso da Apple em 1985. Sem a cabeça criativa e ousada, o fracasso estava começando a ser desenhado. Nenhum outro produto da empresa fez sucesso depois da saída de Jobs. A Apple tem alguns ativos extraordinários, mas acredito que sem um pouco de atenção a companhia poderia morrer. Foi com essa frase, de acordo com o livro A Cabeça de Steve Jobs, que ele retornou à Apple em agosto de 1997. Aceitando a missão de comandar a reviravolta que a Apple iria sofrer, Jobs apontava o grande vilão: os produtos. No começo da década de 1990, vários lançamentos da maçãzinha se tornaram completos fiascos. Talvez você nem saiba, mas a Apple lançou um console de videogame, o Pippin. O fracasso foi tão grande que dos 100 mil produtos fabricados, apenas 42 mil foram vendidos. E mesmo em um período turbulento, a receita de Jobs foi ousar. Ano após ano, a maçã surpreendia o mercado da tecnologia com os lançamentos de iPod, iPhone e iPad. Em 2011, Jobs morreu, mas deixou um grande legado para o mundo da tecnologia, uma das marcas mais inovadoras e valiosas do mundo. Oportunidades disfarçadas no sofrimento. Neste capítulo, o autor diz: não há vitória sem dificuldade, não há superação sem obstáculo, não há conquista sem esforço, não há volta por cima sem estar por baixo. Então, como explicar a aversão que temos pelo sofrimento? Nunca na história da humanidade se viveu uma época tão contrária à dor como os dias atuais. Quem sofre é tido como indesejado, alguém de quem manter distância. Quem fracassa é visto como incompetente, um fraco. Então agora vamos ouvir histórias reais de sofrimento que tornaram-se verdadeiras histórias de superação. Com certeza vocês já ouviram falar no bruxinho mais famoso do mundo. Mas vocês sabiam que ele foi escrito por uma ex-secretária que tinha como hobby escrever livros infantis nas horas vagas? Quer dizer, não só nas horas vagas. Foi por isso que ela foi demitida, porque o patrão pegou ela escrevendo os livros em horário de trabalho. Estamos falando de Joanne Kathleen Rowling, ou simplesmente J.K. Rowling, que precisou chegar ao fundo do poço para o mundo conhecer seu verdadeiro talento. Em um período de 7 anos, Rowling vivenciou a morte de sua mãe, o nascimento de sua primeira filha, seu divórcio com seu primeiro marido e uma crise financeira pessoal. Rowling teve a ideia de escrever a série enquanto estava num trem indo de Manchester para Londres. Foi assim que ela usou todos os seus medos, frustrações e estresse nas histórias, terminando seu primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Depois de alguns não, finalmente J.K. conseguiu ter seu livro publicado e sua vida transformada, tendo sua série literária a mais vendida da história e recebendo múltiplos prêmios. Ela é a autora britânica com maior número de vendas e é considerada a escritora mais rica do Reino Unido. Bom, gente, agora para dar encerramento à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Coronel Sanders. Ele foi o fundador do KFC. Ele nasceu no dia 9 de setembro, no ano de 1890, no estado americano de Indiana. Ele, que era o mais velho de 3 irmãos, vinha de uma família super tradicional americana. O pai dele trabalhava numa fazenda e a mãe dele era uma cristã super devota que era uma dona de casa e ficava cuidando dos filhos. Aos 5 anos de idade, ele recebeu a primeira grande frustração da vida dele, que foi perder o pai, o que obrigou a mãe dele a ir trabalhar para sustentar a família, e ele que ficou cuidando dos irmãos e cozinhando para eles. Foi então que ele, aos 16 anos de idade, abandonou os estudos. Aos 17, já tinha perdido 4 dos empregos dele. Aos 18, ele se casa com uma mulher chamada Josephine King, e aos 20, ela acaba abandonando ele. Em seguida, ele acaba se tornando cozinheiro em um pequeno café e aos 65 anos, já aposentado, se sentindo um verdadeiro fracasso,
foi quando ele começou a escrever uma carta de despedida pensando na ideia de suicídio. Ele começou a colocar no papel o que queria ter feito na vida, os pontos que ele tinha errado, os que ele tinha acertado. Foi aí que ele desistiu de se matar e pegou emprestado $87 para começar a fazer frangos fritos utilizando uma receita própria, super secreta, saindo para vender de porta em porta. Aos 88 anos, o Sanders ele pegou seu carro durante um período de mais ou menos 2 anos, dirigindo de porta em porta na tentativa de vender a ideia genial que ele teve do frango frito. E mesmo recebendo vários nãos, 1009 para ser bem exato, ele acabou se tornando um verdadeiro milionário. A persistência dele foi tanta que chegou a ser até surpreendente. Mesmo com tantos resultados negativos, ele não se deixou abalar nem desconfiar do próprio potencial e nem da qualidade do que ele tinha para oferecer. Ele tinha conseguido, depois de tantos e tantos anos, com tantos e tantos fracassos. Então, meio que o esforço dele tinha valido super a pena, porque depois de meses e anos viajando na beira da estrada, um restaurante resolveu comprar a ideia do frango frito dele, que deixou ele esperançoso mais uma vez para tentar mais uma vez. Foi então que no ano de 1952 nasceu o KFC, que é uma das maiores redes de fast food do mundo. E em 1964 o KFC já tinha mais de 600 restaurantes e hoje são mais de 5.000 estabelecimentos espalhados por mais de 120 países. 12 milhões de clientes por dia e cerca de 1 bilhão de pedaços de frango servidos todo ano. Após a leitura do livro, podemos concluir que muitos obstáculos são oportunidades disfarçadas, então temos que ficar atentos. Grandes marcas, empresas e produtos foram concebidos a partir de crises, limitações, fatalidades, concorrências, erros, reclamações de clientes, equipe insatisfeita e fracassos. Deixo para vocês a seguinte frase: segundo as leis da física, besouros não poderiam voar. Mesmo assim, como desconhecem tais leis, eles voam. No mundo onde as leis de mercado, os gurus de plantão, as determinações históricas, econômicas e sociais prevalecem, oportunidades disfarçadas nos ensinam que talvez possamos voar, mesmo que todas as evidências provem o contrário. Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Bom, chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradecemos pela presença e a atenção. Muito obrigada.